Bom, então, dentro do tema do evento, né, eu trouxe um título, né, para a gente refletir junto, que é Ciclos Kármicos buscando a harmonia com as leis universais. Então, esses são dois temas, assim, né, a gente costuma, ao menos eu costumo falar de temas que a gente anda pensando a respeito, né, então, os objetos de meditação. E, recentemente, eu ando pensando muito sobre a questão de ciclos, e também sobre como eu tenho uma visão, talvez um pouco bastante panteísta da espiritualidade, né? Então, o quanto a lei do karma e outras leis, elas são parte da natureza, né? Assim que eu enxergo. Então, eu vejo como algo natural e acho que a gente refletir junto, né, sobre esses ensinamentos que a gente encontra na literatura teosófica, como, por exemplo, a vida una, é fácil a gente falar sobre isso, né? Mas a gente viver de acordo com esse princípio talvez não seja tão simples. Annie Besant dizia que a gente ter uma compreensão pequena sobre karma era uma das coisas mais perigosas que existia, né? E eu acredito que todos nós, de maneira geral, talvez tanto os orientais quanto os ocidentais, temos, a maioria das pessoas, uma compreensão pequena sobre karma. Então, eu acho importante a gente refletir sobre alguns aspectos para diminuir esse risco, né, para o qual que a Besant estava nos alertando. Krishnamurti, por exemplo, criticou os próprios indianos, né, dizia assim, se vocês realmente acreditassem na lei do karma, não viveriam da maneira que vivem. Ele estava se referindo, obviamente, à questão das castas, né, que hoje, oficialmente na Índia não existe mais, mas a gente sabe que ainda socialmente interfere muito, né? Por exemplo, uma interpretação de muitas pessoas, né, na Índia quanto à lei do karma, é que se uma pessoa está numa situação de sofrimento, principalmente se ela for de uma casta inferior, eu não devo fazer nenhuma ação porque é o karma dessa pessoa, né? Então, o que é uma interpretação, segundo o que a gente lê nos textos sagrados, como o Bhagavad Gita, por exemplo, né? O Bhagavad Gita, ele nos convida para a ação, é o contrário. Ele está nos convidando para a ação. E a literatura teosófica nos alerta para o fato de que o karma, ele tem vários níveis, né? A gente tem o karma individual, a gente tem o karma coletivo, e tem outros aspectos, né? Karma maduro, mas não vou entrar nessa seara. Mas o karma, ele está relacionado, né? O nosso karma com o karma das outras pessoas está relacionado. E eu ouvi nas falas de ontem, acho que a Jo falou sobre isso, né? Que a omissão também gera karma. Então tem esse fato. Por exemplo, eu já tive contato com estudantes da China e de Taiwan, que estudam o Tao, mas não é exatamente o taoísmo, estudam outras tradições também, meio que uma teosofia chinesa, e eles têm uma visão, assim, a parcela que eu entendi, é claro, provavelmente eu não entendi profundamente, eu frequentei algumas poucas aulas, mas eles têm uma visão, por exemplo, que para você gerar pouco karma, você tem que agir pouco. Talvez seja um caminho válido, um caminho de retidão, né? Mas não é exatamente o que o Bhagavad Gita está nos dizendo, e também não é o que a literatura teosófica, de maneira geral, que se embasa principalmente, né, nas tradições da Índia, está nos dizendo. Então, esse não agir, principalmente quando eu estou diante de uma situação de injustiça, ou de perigo, ou de sofrimento, né, dos meus semelhantes, talvez até a palavra semelhante não seja a mais apropriada, porque se somos, de fato, uma só vida, vocês não são meus semelhantes. Vocês são outros aspectos do único ser que todos nós somos. Blavatsky, quando fala dos veículos da consciência, e aí, claro, tem uma diferença, né, da maneira que Blavatsky apresenta, que outros autores apresentam, do que a própria literatura indiana apresenta, né, o conceito de Atma. Blavatsky fala em um Atma coletivo.
Então, o Atma é o mesmo para todos. Cada um de nós, através do seu veículo, Budi, cria uma espécie de individualidade quando esse se mescla, né, com humanas, com a alma humana, com o princípio do ego, com E maiúsculo, como ela descreve. Mas voltando para o tema do karma, senão a gente vai, um assunto puxa o outro, né, vou ficar 2 horas aqui. Bom, ontem eu vi uma fala, eu esqueci quem trouxe, acho que foi o Paulo Câncio, sobre não haver mau karma. E esse é um tópico que eu já havia colocado na minha apresentação, e também algo que eu costumo refletir bastante. A gente fala muito, né, em bom karma, em mau karma. Claro, tudo isso é a nossa mente que está criando. E a nossa mente, ela cria essas classificações conforme as nossas preferências. Porque nós estamos inseridos num contexto. Nós estamos inseridos num contexto de temperamento, de personalidade, de cultura. Por exemplo, muitas pessoas podem considerar um bom karma se reunirem. Muitos parentes meus me convidam para isso, né? Vamos, Charles, vamos assar uma carne a qualquer hora. Né? Esses tempos falei com um primo que eu era muito próximo na infância, fazia muito tempo que eu via, vamos assar uma carne e botar o papo em dia. Claro que ele queria, é a maneira de falar, né? Principalmente do sul rio-grandense, né? Será um bom karma participar de um churrasco? Bom, certamente para as pessoas que não estão passando fome, é um bom karma. Para a vaca, talvez não seja, né? Entende? Em um outro nível, se nós entrarmos num outro nível de vida una, de fraternidade, de respeito à vida em todas as suas formas, talvez não seja. Mas o que eu quero trazer é que essa questão de bom ou mau karma tem relação com a maneira como a gente interpreta. Tem relação com as nossas, o que a gente acha agradável e desagradável. E isso ainda está num nível emocional, está num nível astral, né? O que eu acho, o que é agradável para mim, talvez não seja agradável para o outro, né? Talvez para pessoas introvertidas, o isolamento social, ter que ficar dentro de casa, talvez não tenha sido tão ruim. Claro que a pandemia é ruim em vários níveis para todo mundo, mas talvez não tenha sido tão torturante ficar dentro de casa sozinho. Talvez para pessoas extrovertidas tenha sido bem difícil, né? Porque não estão acostumados, o temperamento deles exige outras necessidades. Mas onde eu queria chegar? Que o karma, como eu entendo, como todas as leis naturais, e como Blavatsky e outros autores descrevem, ele é principalmente uma lei impessoal. É como a natureza, né? Se agora começar a cair uma tempestade, isso é bom ou é ruim? A tempestade não é nem boa nem ruim, ela é o que ela é. É uma tempestade. Para nós que estamos aqui abrigados, não vai ser ruim. Talvez para alguém que mora na rua e não tenha como se proteger, seja muito ruim. Para as plantas vai ser bom, mas talvez para um agricultor que talvez perca sua colheita, né, na Serra Gaúcha, da onde eu fui originado nessa nova encadernação, tem muita chuva de granizo, né? Chuva de granizo mata a colheita, mata a uva, principalmente, que é muito sensível, lá a terra da uva, né? Então, essas leis naturais, elas são impessoais e elas não são boas nem ruins. Elas são o que são. E a gente vai tentar entender elas, tentar entender para buscar uma harmonia. Porque enquanto a gente não entende, enquanto isso está conflitante em nós, né, na nossa mente, no nosso coração, haverá sempre esse esforço extra, né, de nadar contra a maré. Eu cada vez mais, eu ando refletindo muito sobre, a gente fala, né, em evolução espiritual, muita gente fala, atualmente eu não ando gostando muito dessa palavra, que evolução parece que é um Pokémon, né? Sabe o Pokémon que ele vai evoluindo, que ele vai mudando de forma? Eu cada vez mais ando refletindo
E a literatura nos diz, né, que não é exatamente sair do lugar onde você está. A gente tem muito essa questão do pensamento linear, nós no Ocidente, né? Eu saí do ponto A, eu vou até o ponto B. Mas os orientais, a sabedoria do Oriente, está falando em ciclos. Se a gente perguntar para um oriental quando nasce uma flor, por exemplo, talvez ele não saiba responder, né? Porque quando nasce uma flor? É quando colocou a semente? É quando germinou? É quando apareceu, quando desabrochou? Quando termina essa vida também, né? É quando você tirou a flor para entregar para alguém? Não façam isso, né? Deixem a flor na natureza. Mas é nesse momento, mas ela fica viva um tempo ainda, né? A vida dela findou ali, não findou. Então, é muito difícil, se a gente pensa em ciclos, a gente saber, né, quando é o momento de um início e o momento de um fim. E a nossa vida, ela é totalmente na natureza, né? Ela é toda estruturada em ciclos. Então, vai mais um objeto de meditação, né, para a gente refletir. Voltando a essa questão das preferências, quando a gente pensa em mau karma na cabeça de cada um de nós, basicamente, é o que nos desagrada. Mas nem sempre o que nos desagrada é ruim, e nem sempre o que nos agrada é bom. Né? São interpretações. Aí a gente vai refletindo e amadurecendo. Mas, por exemplo, outra frase que eu ando refletindo bastante é que a gente não pode confundir espiritualidade com moralismo ou moralidade, né? Porque em cima desses conceitos do que me agrada, o que não me agrada, o que eu aprendi a gostar, o que eu aprendi pela cultura na qual estou inserido na época que eu nasci, o que é bom e o que é ruim, né? Eu posso começar a confundir esses conceitos, né? É muito comum. Então, eu acredito que fazer isso é uma coisa boa, quem não faz, logo, é mal. E é claro que eu sempre estou certo, porque eu sou o herói da minha história, né? A gente que estuda mitos, né? A nossa mente está sempre contando uma história onde nós somos o herói. Então, eu sou o herói da minha história. Então, é claro que eu sou mocinho, é claro que eu estou certo, e é claro que o outro está errado. Mas, talvez não seja bem assim. Muitas vezes, a gente confunde também. Eu assisti um vídeo de uma entrevista de um youtuber Pirula, que é um youtuber que fala sobre ciência, entrevistando a monja Coen. É recente esse vídeo, muito bom esse vídeo, uma aula de... Eu sei que nem todo mundo gosta dela, né? Mas enfim. Mas foi uma aula de budismo, né? Acho que ninguém questiona o fato dela saber muito sobre budismo, né? E ela trouxe um pensamento que eu já vinha refletindo e já compartilhei em outras exposições, de que pacifismo não é igual a passividade. Né? Então a gente confunde, às vezes, ser fraterno, ser bondoso com não fazer nada. Aí voltando a falar da Jo de ontem, né? A omissão também gera karma. Você ser pacífico, e a monja ela foi talvez até um pouco radical nas colocações dela, né? Ela diz, ser pacífico não quer dizer você ser passivo. Ela até deu um exemplo, né, de atiradores entrando numa escola, né, tirando em crianças, e aí você faz o quê? Né? Você não faz nada porque você não pode interferir, porque você tem que ser fraterno lá com o cara que está atirando. Ela diz, não, você vai deter aquela pessoa, sem o pensamento da violência, você não vai alimentar a violência em você, mas você pratica a meditação para, no momento de necessidade, você conseguir tomar a melhor ação, para você não reagir pelas suas emoções. É para isso que essa é uma das funções da meditação, né? Para você estar claro e lúcido em qualquer momento, mesmo que você tenha que ter uma ação truculenta. Em resumo, diante da injustiça, diante do perigo, principalmente para o coletivo, ela usou essa expressão, né? Uma coisa é quando eu estou em perigo, outra coisa é quando o coletivo está em perigo. Você deve agir. O Bhagavad Gita nos convida. O Bhagavad Gita é um conto sobre uma guerra, né? Então, o Krishna convidando o Arjuna sobre uma guerra. Nós temos um texto clássico, provavelmente o principal texto, o mais conhecido, né, da literatura indiana, onde é a narrativa de uma guerra. E talvez essa guerra seja a própria vida humana na qual nós estamos inseridos.
questão é sobre o conceito de Maya, que a maneira como é apresentado também nas traduções me incomoda um pouco. Não exatamente nas traduções, né, mas nas interpretações. Né? Maya como ilusão, como algo irreal. Se esse mundo é irreal e nada do que eu faço aqui importa, então nós nem precisaríamos estar reunidos aqui. Né? Estudando bastante os textos da Blavatsky, principalmente, que é a autora que eu mais estudo, para mim fica muito claro que quando ela e os mestres falam sobre ilusório, eles estão se referindo a algo temporário, transitório. Né? Elas consideram realidade só aquilo que é eterno, e só é eterno só aquilo, né? Aquilo que a gente não consegue mensurar. O resto é tudo transitório. Algumas coisas duram mais tempo e algumas duram menos tempo. Isso é importante porque é importante a gente refletir a respeito, porque hoje na popularização assim, do esoterismo no Ocidente, às vezes esquizoterismo, né? Coisa meio esquisita, muitas pessoas passam a não valorizar a sua própria vida, né? E as suas relações, e, portanto, o seu karma. Porque, afinal, karma significa ação. E se eu não agir adequadamente, pode estar meio complicado, né? Bom, como que eu entendo a lei do karma pensando em uma lei natural, pensando que somos todos partes de uma só vida? É assim que eu tento entender a vida una, né? Inclusive, eu acho que tem algumas analogias que são muito simples e nos facilitam, né? Eu costumo pensar sobre o sistema solar. Essa questão da vida una. Se o Sol sumir agora, o que acontece? Uma vez um aluno meu respondeu: fica à noite, professor. Se o nosso Sol morrer, se ele implodir, se ele entrar em supernova, nossa vida acaba, não acaba? Veja só, uma estrela que está lá, não sei quantos anos-luz de distância da gente, é o sustentador da nossa vida aqui na Terra. Se qualquer coisa acontecer lá, já era, gente. Não tem nem o que... Dá tempo nem de dizer ai. Né? Então, olhem o conceito, uma estrela que está distante doa a vida para nós. É a nossa única fonte de energia, não existe outra. Ah, mas a Lua brilha também. A Lua reflete a luz do Sol, né? Só isso. Mantém nossa órbita e mantém... É o doador de vida. Tanto por isso que o Sol, geralmente, né, é o principal símbolo espiritual, né? Então, relacionado ao Cristo, relacionado a Deus, ao Espírito. Porque, fisicamente falando, ele é o doador de vida. É claro que a gente pode entrar na questão do Sol espiritual e assim por diante. Mas, focando, eu entendo, pensando nessa questão da vida una, e quando eu falo em vida una, eu penso numa vida respirando. Né? Tem uma vida respirando da qual nós fazemos parte. Blavatsky dizia, a vida una, ela não é um coletivo de coisas. Não são várias coisas que fazem parte de um coletivo. É uma coisa. O Joseph Campbell, comentando sobre a teoria Gaia, a maioria conhece a teoria Gaia, né? A teoria que o planeta Terra é uma vida, né? Da qual nós fazemos parte. Ele diz assim, nós nascemos nesse mundo e nós só existimos nesse mundo, né? A gente precisa do oxigênio, precisa da água, tudo que a gente precisa, a atmosfera, tudo que a gente precisa está aqui. Fora daqui, se não usar aparelhos artificiais para simular o ambiente daqui, a gente já era, né? Não sobrevive 10 minutos. Nós seres humanos, somos os olhos de Gaia, nós somos os ouvidos de Gaia, nós somos a voz de Gaia. Porque nós podemos falar, os animais não têm essa voz. Nós temos. Aliás, no planeta Terra, se a gente pensar em relação aos animais, nós somos deuses, né? Nós já somos deuses. Nós temos o poder no planeta de vida e morte. A gente tem literalmente o poder de exterminar toda a vida na Terra, ou o poder de salvar a Terra, usando inteligência, usando tecnologia, usando tudo que a gente tem disponível, né? Esse poder está nas nossas mãos, não tá na mão do Deva, não está na mão está nas nossas mãos, né?
Bom, eu entendo a lei de karma como uma espécie de memória dessa única vida. Essa vida, ela lembra o que a gente faz. Se fala, né, dos registros akáshicos. A gente fala sobre, eu particularmente não entendo muito bem assim como é, eu tento imaginar como é, né? Não consigo entender. Mas eu entendo como uma memória. Então, não é que aí a interpretação ocidental, né, eu falei antes dos problemas da interpretação no Oriente, e no Ocidente a gente nota que a lei de karma, ela, por um sincretismo religioso, uma espécie de sincretismo, ela foi um pouco associada, foi muito associada assim, ao pecado e castigo cristão, né? Então, as pessoas pensam em karma como eu substituiu lá, a pessoa, eu costumo dizer, a pessoa sai da igreja, mas a igreja não sai dela, porque a cultura, né, os conceitos estão ali. Então, a pessoa trocou pecado por karma. E daí a gente fala o meu karma, né, como algo pesado. Enquanto que, na verdade, segundo o que nos diz a literatura, é algo natural. Algo regulador da natureza. É uma lei reguladora, né? Ela busca sempre o equilíbrio de volta. Então, se em algum momento a gente entrar em desequilíbrio, ela puxa de volta, né? Não, peraí, volta aqui. Eu digo, peraí, né, como se tivesse alguém controlando. Claro, a gente sabe que tem os lipicas, né, que controlam os registros kármicos, mas eu imagino, assim, e assim descreve a literatura, como algo bem impessoal, né? Não é vingança contra fulano, né? Não é isso. É só uma lei. Assim como a natureza, né? Se eu não sei nadar, eu adoro aqui o paraíso na Terra, porque é tudo rasinho. Então você pode, uma pessoa sem habilidades natatórias como eu, você pode entrar embaixo da cachoeira, né? E que gostoso. Agora, se eu for talvez na Chapada Imperial, na Chapada dos Veadeiros, lá que é, né? Aí é um pouquinho mais profundo, aí não vou, né? Porque eu conheço meus limites. Mas e se eu me jogar lá e me afogar? Foi culpa da cachoeira? Acho que não, né? Mas enfim. Então, nós podemos, né, passar a vida, e geralmente, e a gente passa a vida, e a gente vai passar muitas vidas, duelando com essa lei e com outras leis naturais. Ou a gente pode, como a Blavatsky nos convida a fazer na voz do silêncio, nos tornarmos colaboradores. Trabalha com a natureza. Só que, claro, para trabalhar com a natureza, eu preciso entender como é que ela funciona. Ontem foi falado sobre a questão da intenção, né? Então tem até um ditado, né, que de boas intenções tem um lugar aí que está cheio, né? Então, aí depois foi falado, eu gostei bastante foi o Ricardo, né, que fez essa explanação, eu gostei bastante, que cada nível da nossa ação, ele vai gerar karma no seu plano específico, né? Então, a minha intenção está no plano mental e no emocional também. Então, vai gerar karma lá, mas a minha ação, então eu posso ter uma intenção boa, beleza, não gerei karma no plano mental. Mas, se aqui a minha ação gerou danos, né, gerou mais malefícios do que benefícios, então vai gerar o karma físico. Né? Bom, sobre os ciclos, acabei deixando meio de lado, mas vamos, pro final aqui, vamos focar, né? Eu acho que essa questão dos ciclos é talvez algo que no nosso dia a dia seja uma das questões mais difíceis para todos nós, pelo menos é para mim. Né? Os orientais, novamente, né, estão certos quando dizem que um dos fatores que geram maior sofrimento é o apego. Mas quando a gente fala em apego, geralmente a gente associa a bens materiais. Claro que também esse é um tipo de apego que vai gerar um karma físico. Aprendemos ontem isso no comentário do Ricardo. Porém, na verdade, nós vivemos muito mais, todos nós, muito mais nos nossos pensamentos e emoções do que no nosso corpo. Vocês concordam com isso? A gente lembra do corpo quando a gente tem algum problema, né? A gente tem uma dor. Ah, tô com uma dor no dedinho. Aí você lembra que você tem um corpo.
Mas na maior parte do tempo nós estamos divagando nos nossos pensamentos e o turbilhão de emoções, né? Gosto disso, não gosto daquilo, quero isso, quero aquilo, queria antes, agora não quero mais. Então a gente fica nessa tempestade interna. E que a gente tem que tentar acalmar. Mas eu penso, pensando mais tentando aprofundar o pensamento sobre a questão do apego, que a gente se apega principalmente às situações da nossa vida, né? Mesmo quando ruins. Tem aquele ditado dos males é melhor o conhecido do que o desconhecido, né? A gente tem medo também do desconhecido, também faz parte. Mas a gente não quer que nada mude. A gente quer que as coisas continuem. A gente quer, todos nós, acredito, gostaríamos, quem teve uma boa infância, né? Gostaríamos de estar ainda na casa dos pais, sem preocupação, né? Com aquela proteção dos nossos pais, né? Com a proteção do lar, com nossos pais provendo tudo o que a gente precisa, com afeto, com carinho. Mas essa situação não pode durar para sempre. Até porque nossos pais não vão ficar aqui para sempre. E essa é uma outra coisa que eu venho refletindo, né? Ninguém nos ensinou a viver após a partida dos nossos pais, por exemplo. Ninguém nos ensina essas coisas. Tá com nós, né? Tá nas nossas mãos. Aprender isso, digerir isso. E a nossa vida, ela vai ter muitos desses nascimentos e mortes, né? Porque a gente está toda hora morrendo e renascendo. A gente não consegue perceber muito bem, às vezes percebe, quando é um acontecimento mais trágico. Mas a gente não consegue perceber direito quando termina um ciclo e começa outro, até porque os ciclos se misturam. Mas eu acredito que buscar identificar esses finais de ciclos, esses ápices e declínios, que muitas vezes a gente não sabe aceitar, né? Eu tive na minha carreira profissional alguns ápices e declínios, e tive um específico, que eu estava muito identificado com o que eu fazia, mais do que quem eu era, que eu sofri. Eu tive um processo de luto que durou alguns anos, de um cargo que eu perdi, né? Que eu deixei de ser aquilo que eu era, que na verdade não era o que eu era só algo que eu fazia algumas horas do dia e era remunerado para isso, né? Então, perceber esses ciclos, aceitar esses ciclos, identificar esses ciclos. Aceitar, por exemplo, às vezes, né, a pessoa chega numa idade avançada, que coisa maravilhosa, né? Porque só não chega numa idade avançada quem parte antes, né? Que coisa maravilhosa, chegou na idade da maturidade, chegou no momento de colher os frutos de tudo aquilo que fez, de se recolher, de refletir, de processar tudo isso. Se a gente estudar os conceitos dos setênios, né, a gente vê lá essa fase para você processar esse negócio aí. Mas a pessoa não quer voltar, quer estar em evidência de novo, volta a trabalhar sem precisar, e daqui a pouco tem um AVC, né? Que está forçando demais a máquina, né? Que nosso corpo é uma máquina. Para finalizar, que possamos todos nós ter a serenidade do espírito e um pouquinho de sabedoria para identificar esses ciclos, essas leis, e compreendê-las dentro do limite do nosso discernimento, e que possamos caminhar, se possível, com passos leves, para não importunar tanto a Mãe Natureza. Obrigado.